Vereadores presentes, um abraço especial a todos os conselheiros, de fato militantes da causa. E saúdo a representação do governo municipal, aqui na figura do seu chefe de gabinete, meu colega Edilson, autoridades de modo geral, Felipe, me parece, Felipe, lá da 81ª, a todos os agentes de proteção, na figura de Zezé, Ricardo, Carluxo, Cida. Comunidade de um modo geral. Eu acho que a gente vem para um momento como esse e a gente tem dois sentimentos contraditórios. A gente tem um sentimento de felicidade porque a gente consegue reunir as pessoas para discutir uma causa tão nobre, tão necessária, e o de tristeza porque a gente não tem visto avanço. A gente fez essa discussão há 10 anos atrás e a gente, em alguns casos, até retrocedeu. Eu lembro que em um dado momento nós fomos discutir com as meninas do conselho, me permita chamar de meninas, os conselheiros, porque não tinham direito a férias, não tinham direito a recesso. Então você imagina como a coisa funcionava. Então não tinha direito a licença maternidade, não tinha direito a nada, era uma loucura. E a gente conseguiu naqueles momentos avançar. Mas nós temos duas situações, e eu gostaria, a vereadora Mirella, na condição do presidente, dessa audiência pública que precisa apontar nortes, porque esse é o objeto de uma audiência pública, para que as sugestões aqui colocadas, que as pessoas dessem o seu nome, que constasse em ata, inclusive, porque isso tem que ser colocado no anteprojeto que essa casa vai apresentar ao Poder Executivo. Nós não vamos aguardar que venha o projeto para lá. Nós vamos apresentar, porque temos autoridade para isso, e aguardar que, de fato, esse anteprojeto seja analisado e reenviado a essa casa, se possível até, com as suas modificações necessárias. Mas nós temos uma situação que precede a tudo. Nós temos um problema que é o funcionamento dos conselhos, que são todos os conselhos. São todos. E só funciona mesmo, não há contento, mas consegue funcionar, os conselhos que precisam deliberar sobre fundos. Não tem fundo, não funciona. E essa casa precisa, vereadora Nádia, já trabalhamos sobre isso, trabalhar essa questão, porque os conselhos, eles precisam funcionar, as pessoas que são conselheiras precisam receber para estar lá, tem que ter jeton, vereador Carluxo, como tem no governo federal, como tem no governo estadual, as pessoas têm que ser estimuladas a participar do processo, da construção. Se não for assim, a gente não avança. Sem falar da paridade, temos que discutir a paridade nos conselhos, porque a gente não consegue ter número suficiente da sociedade civil para fazer a coisa funcionar e acaba a gente tendo representação, na grande maioria, só do governo. E dentro dessa maioria de governo, e eu não estou falando desse nem daquele governo, nem é uma coisa de Lauro de Freitas, isso é uma coisa geral, mas a gente tem poder de modificar isso. E todo problema que a gente tem vivido com relação ao funcionamento dos conselhos, isso afeta diretamente a construção de políticas públicas, porque cabe aos conselhos construírem as proposições de políticas públicas. Isso acaba sendo travado porque nós temos um problema grave de governos, que é concepção. E infância e adolescência nunca foi prioridade para nenhum governo. E quando não é prioridade, não vai. Você pode ter 10 conselhos, pode ter 100 conselheiros, só vai aumentar o problema, que hoje é de 5 vai passar para 100, porque nós temos um problema grave de concepção. Nós temos, vereador, alguém tocou aqui na questão fundo municipal. Não se faz política pública sem recurso. Você tem um fundo municipal da criança e adolescente que só tem a rubrica, mas não tem o recurso. Quem que alimenta esse fundo? São 200 mil reais. Foi para onde? Não foi nem alimentado. Então, de onde é que vem esses 200 mil reais? Quantos por cento do tesouro são necessários para alimentar esse fundo, para ser gerido pelo CMDCA, que é quem vai definir a política pública do município para a infância e para a adolescência? Se a gente não tiver esses elementos, aí não constrói a política. Não constrói. Então, a proposta são duas coisas. Uma coisa é a gente trabalhar uma lei que oriente o funcionamento dos conselhos, de um modo geral. Eu já conversei com o vereador Nádia em algum momento sobre isso.
né, lá atrás, para a gente poder trabalhar um eixo de funcionamento dos conselhos, e a outra coisa é definir a forma e a fonte que vai alimentar os fundos para a gente poder discutir a política pública com recurso e com gestão compartilhada dos conselhos afins. Se a gente não faz isso, aí não opera. Nós não podemos dizer que a gente não pode fazer uma coisa porque a gente não tem um telefone, porque a gente não tem um carro. Isso é medieval. Isso é medieval. A gente não pode permitir que a política pública seja tratada dessa forma. Eu não tenho um carro, eu não tenho combustível, eu não tenho um motorista. Eu lembro que eu teve alguns casos que era eu e o vereador Fausto que cedia o carro. Não, leve meu carro. Pode ir, meu carro, em alguns casos até levei. Não, eu levo. A gente não pode tratar a política da infância e adolescência dessa forma, porque aí não é tratar a coisa com a verdade que precisa ser tratada. Então eu gostaria que nós colocássemos aí, vereadora Mirella, eu não vou tratar do funcionamento dos conselhos agora, porque acho que a gente precisa debater mais um pouco sobre isso, mas que a gente definisse não apenas pela criação de um novo conselho, mas que a gente definisse a fonte alimentadora do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, quantos por cento deve ser do orçamento municipal, sobretudo das receitas líquidas, para que a gente possa definir um recurso para a gente poder construir a política, que a gente trabalhasse com especificidade a paridade do Conselho da Infância e da Adolescência. Acho que a gente precisa trabalhar isso, para mim, que é o centro de tudo, até porque é deliberativo e é o maior responsável pela política da infância e da adolescência aqui no nosso município. Eu acho que a gente precisa, isso precisa ser trabalhado quanto antes, porque se essa audiência entender que precisa ser criado um novo conselho, isso urge, porque me parece que já há um processo em andamento, né, para a eleição de um novo conselho. Então a gente precisa ver quais são os prazos que de fato a gente tem para a gente poder trabalhar com um norte mais definido e que não fique uma coisa para daqui a 2 anos a gente ver como é que vai fazer uma nova eleição, porque 2 anos são 2 anos, sobretudo um tema como esse que a gente entende que não dá mais para esperar muito. Eu queria aqui deixar a nossa contribuição. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que ela é operacional e ela é lógica, né? Como é que eu posso, por exemplo, eu tenho um conselho e eu não tenho uma casa de passagem, uma casa de acolhimento? Não faz sentido. Eu tenho um conselho e não tenho uma casa de acolhimento. Eu tenho um conselho com uma estrutura e 5 conselheiros e eu não tenho um psicólogo à disposição. Ele é obrigado, o conselheiro é obrigado a ser psicólogo. Isso é o quê? Isso é loucura para mim. Com todo respeito aos loucos. Mas não faz sentido. Você é obrigado a ser assistente social, você é obrigado a ser psicólogo, você é obrigado, na verdade, a ter toda uma estrutura para a família, porque o problema acaba não sendo da criança, mas esse problema acaba sendo da família, e você tem que prestar um serviço que, na verdade, você também não tem as condições técnicas para isso, até porque o papel não é esse. O papel do conselheiro é definir a política, é acompanhar o cumprimento da política definida pelo CNDCA. Não é estar na ponta resolvendo conflitos. Isso quem tem que ter é o poder público. E a gente inverte, e como se diz vulgarmente, a gente bota o conselheiro no esparro. Porque é isso. As pessoas têm medo, as pessoas não têm condição de estrutura de ir, e acaba, na verdade, a gente trabalhando de forma dessistematizadas, onde a gente está acostumado as pessoas passarem a bola. As pessoas passam a bola, todo mundo culpa o outro. Então, eu acho que a gente precisa rever essa estrutura que a gente tem, a redefinição dos papéis com as condições políticas para poder funcionar, e dentro disso aí, obviamente, aquilo que nós falamos já há muito tempo, batalhamos em alguns momentos, que é a criação do Plano Municipal do Direito da Infância e Adolescência, que é o norteador da política. Se você não tem um plano, não funciona. Ou funciona dessa forma que a gente está vendo. Então, acho que essas são as propostas que a gente tem. Gostaria que essas propostas elas constassem do anteprojeto que a gente vai preparar nesta casa, encaminhar ao Poder Executivo, aguardar o retorno para que a gente possa apreciar e certamente aprovar
com maior brevidade possível. Queria mais uma vez parabenizar e agradecer por esse momento de grande importância para a nossa gente. Muito obrigado.